Ainda no combate às facções criminosas, o Senado deve instaurar a CPI do crime organizado nesta terça-feira, amanhã. Lucas Martins, chegando ao vivo diretamente de Brasília com mais informações a respeito disso. Qual é a expectativa para a instalação dessa CPI, hein, Lucas? Boa noite. Oi, Koba, muito boa noite para você, para todos que estão na nossa companhia. Pois é, a expectativa é que essa CPI seja instalada amanhã aqui no Senado Federal. E pelo rito aí deve ser decidido o presidente, o vice-presidente e também a relatoria dessa CPMI. A comissão que foi anunciada pelo presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, na semana passada, depois dessa mega operação que aconteceu no Rio de Janeiro entre as polícias do Rio de Janeiro aí, que resultou na morte de 121 pessoas. Os parlamentares querem investigar o que aconteceu aí e também a atuação das facções criminosas no Brasil e como elas conseguiram se expandir em todo o país. A expectativa é chamar policiais e outros agentes de segurança para entender sobre o combate das facções criminosas no Brasil. Então, essa expectativa dos depoimentos iniciais nesta comissão que está prevista para ser instalada amanhã. Mas nos bastidores tem aí uma questão envolvendo o governo federal, isso porque interlocutores acreditam que essa CPI aí pode ser uma forma de desgastar a imagem do presidente Lula, isso depois de algumas afirmações que ele deu nos últimos dias, como foi o caso de uma viagem que ele fez à Malásia, onde ele afirmou que traficantes são vítimas dos usuários. Essa afirmação do presidente Lula não caiu muito bem e a Secretaria de Comunicação do Palácio do Planalto, a SECOM, precisou aí lançar uma nota se retratando em relação a essa afirmação do presidente Lula. Com isso, a base governista aqui no Congresso Nacional já prevê aí, o governo tenta emplacar a presidência de alguns nomes da base governista, né, já prevendo algumas questões aí que pode expor a imagem do presidente Lula. E eles querem nomes como Jacques Wagner, Rogério Carvalho ou Randolfo Rodrigues. Essa daí é a expectativa da base governista. Ainda todo esse esquema está sendo negociado aqui entre o Congresso e também o Executivo. A comissão vai ser instalada amanhã e aí começam as votações para definir quem vai ser o presidente, o vice-presidente e também quem vai assumir a relatoria dessa comissão. Mais uma comissão aqui no Congresso Nacional, especificamente no Senado Federal. A gente, é claro, fica de olho em tudo e traz sempre as novidades da movimentação aqui no Congresso Nacional para a nossa audiência. Volto com você, Koba. Muito obrigado, Lucas Martins, ao vivo e de Brasília. E aí eu quero muito a opinião também da Deise, do Fernando Capeza a respeito disso, começando por você, Deise, que é uma estudiosa da política e das CPIs em Brasília, no nosso Congresso Nacional. Será que agora que a violência se tornou o assunto mais preocupante da população brasileira, há algum potencial de uma CPI ultrapassar os limites do Congresso e gerar algum resultado efetivo? Porque nem roubo de velhinho, CPMI do INSS, está repercutindo como poderia, né? Kobayashi, olha, chega a me dar até desculpa o palavreado aqui, mas um ranço quando eu ouço isso, porque eu até quero ouvir o Capeza, obviamente, né? Mas os nossos estudos sobre as CPIs, eu reitero isso todas as vezes, a gente faz levantamento de dados qualitativos e quantitativos. Todos os estudos mostram que a partir de 2012, as CPIs, CPMIs no Congresso Nacional, elas perderam completamente a força. O ponto dessas CPIs foi aquela CPI do Carlos Cachoeira. E, a partir daí, com essa mediatização, com o espetáculo das CPIs, os parlamentares começaram a se preocupar muito mais em aparecer nos noticiários, em fazer os cortes para as redes sociais, do que efetivamente ir até o final da CPI. Eu lembro que quando anunciaram a criação da CPI do MST, nós chegamos a comentar aqui na Jovem Pan, sobre a possibilidade de, inclusive, o relatório final ser de uma página, ser completamente ineficiente. No fim, a CPI ela não teve nem relatório final. Então, tem acontecido um processo nessas CPIs que elas são muito mais uma resposta a
à matéria do momento, ao sentimento do momento da população, e elas não conseguem fôlego para ir até o final. E isso são dados científicos. Então, de novo, quando eu vejo a criação dessa CPI do crime organizado, ela está respondendo a um sentimento de momento, um sentimento que está na mídia, mas assim que a mídia começar a dar atenção para um outro assunto, eu aposto com vocês, e talvez aposta também não seja a palavra mais correta, mas eu aposto que essa CPI ela não vai ter fôlego até o final, e se tiver relatório de uma página, já vai ser algo extremamente positivo. E quando a gente vai para o livro, né, Fernando Capês, falando aqui como autor, um doutrinador, CPI deveria gerar produção legislativa, investigações, inquéritos, ações penais, enfim. Há alguma expectativa para a CPI do crime organizado? Porque crime organizado no país, deveria ter objeto suficiente para gerar algum resultado. E aí? Olha, Nelson, eu assino embaixo tudo que a Deise Giocari falou. E só para não ficar repetitivo, eu vou trazer um dado para vocês. O Brasil faz legislação por casuísmo ou por oportunismo. Surge algum evento midiático, corre o Congresso Nacional e aprova uma lei. E normalmente uma lei é aprovada às pressas, sem reflexão, e assim é também com relação às CPIs. Eu vou dar um exemplo para vocês agora. O Congresso Nacional acaba de aprovar uma lei em resposta à necessidade de um combate mais efetivo ao crime organizado. Então agora é o seguinte, tem um crime que é crime de quadrilha ou bando. É o nome que se dá agora chama associação criminosa. É 3 pessoas ou mais que se reúnem para praticar crime. É esse crime. Muito bem. O Congresso Nacional chegou e aprovou uma lei, dizendo o seguinte, agora, quem integra uma associação criminosa responde pelo crime que está no artigo 288. E quem contrata membro de organização criminosa para praticar um crime, também responde como se fosse membro da quadrilha. Muito bom. Só que esqueceram um detalhe. A lei do crime organizado define o crime de organização criminosa. A organização criminosa é um crime muito mais grave do que o crime de associação criminosa. E na organização criminosa não tem um dispositivo semelhante. Moral da história, pelo que o Congresso Nacional aprovou, quem contratar um membro de uma quadrilha para praticar um crime, responde como se fosse também membro da quadrilha. Mas quem contratar um membro de uma organização criminosa para praticar um crime, não responde como membro da organização criminosa. É como dizia um antigo programa de televisão, eu quero aplaudir.